Olá, pessoal do Oeste. Estamos hoje com a missão e o trabalho de falar sobre o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou Denise Corrêa, para quem não me conhece, e atuo no Seara Fraterno. Então, nós temos hoje a tarefa de levantar aqui alguns pontos do capítulo 1, do capítulo 2 e 3, onde Emmanuel nos traz o comecinho do planeta Terra, as origens, a gênese planetária, o início da vida organizada e como toda essa criação de Deus que nós vemos ao nosso redor, essa maravilha que é o nosso mundo, começou. Se é que nós podemos ter uma noção disso, porque muitas vezes não há palavras para exprimir exatamente o que houve. Então é uma tarefa difícil trazer esses conceitos, ainda mais pelo viés da psicografia, que já é um processo difícil de captar o pensamento de um outro ser, de um ser mais elevado, de um ser superior, pelos filtros da mediunidade. Então, Emmanuel nos fala na introdução sobre o período de mudança. Esse livro é uma proposta de estudo a partir do tema da casa, que vem nos mostrar sobre a regeneração, o livro de regeneração. Então, o tema é regeneração, você está preparado? Então, para refletirmos sobre esse tema, sobre o que nos acontece hoje, como vemos aí no nosso mundo, a partir da pandemia, e muito antes, a partir de alguns cataclismos, como as tsunamis, outras coisas que aconteceram no nosso mundo, vamos reportar as origens disso, como que iniciou esse processo e o que dizem os espíritos sobre isso. Então, nós temos na introdução, Emmanuel nos falando que essas transições seriam do século XX, que nós já estamos no XXI, né? Anunciando pelas forças espirituais que se reúnem para as grandes construções do porvir. Então, ele diz no segundo parágrafo, meu livrinho bem pequenininho aqui edição mais antiga, eu estou na página 13, se quiserem acompanhar. Aí aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram, desapareceram, evocando os grandes períodos da evolução da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Então, vamos dar aqui uma noção de como que isso veio ocorrer no plano físico, como que chegou a matéria, a vida humana. Então, isso é muito importante para nós entendermos. É assim, o início de toda a nossa realidade física, de todo o nosso conhecimento de tudo que nos cerca. Mais adiante, então, na página 15, ele nos diz: no seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Está falando aqui de Deus, né, da criação e de como isso se manifestou no mundo. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto do seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Então, são as transformações que originam-se na Terra. No capítulo 1, ele vai tratar da gênese planetária. A gênese é o que se refere a todo o começo, tudo que vem das nossas origens, o que está nos registros do éter que ficaram sobre a criação do planeta. Então, no subtítulo, ele diz a comunidade dos espíritos puros. E esse interessante primeiro parágrafo nos dá a noção do tamanho desse processo, né? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo,
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Então, rezam as tradições do mundo espiritual. Não se tem, né, como saber exatamente como isso foi. As tradições vêm contando o que aconteceu. Então, isso é que nos deixa, Emmanuel, que existe essa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, né, que criou essa manifestação de espíritos puros para que suas ordens, suas ideias, seus comandos sejam executados de uma forma real do que ele exatamente imagina. Então, nas mãos desses espíritos puros e eleitos estão as diretrizes de todos os mundos, inclusive dos nossos. Então, são as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E sabemos, né, que Jesus é o nosso governador supremo do nosso mundo. Então, ele entrega os mundos a esses seres puros, iluminados, para que ali se faça uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescimento. Então, muito interessante esse começo aqui, onde Emmanuel nos explica essa vontade de Deus de manifestar no mundo e essa colaboração com a comunidade de espíritos puros. Aí ficamos pensando, né, como Deus cria. Deus cria pela sua vontade, pelo seu pensamento. Ele imagina e deixa nas mãos desses irmãos que fazem a sua vontade de uma forma plena, sem interferir nessa vontade. Eles vão realizar o plano de vida. Então ele diz, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então ele diz aqui, né, que desses seres angélicos que estão assessorando Deus, que são os puros e os eleitos, Jesus é um dos membros divinos. Então Jesus é um desses espíritos puros que está conosco e aqui nos diz que virá à Terra 2 vezes. Aí mais à frente ele diz que a primeira quando ele estava construindo o orbe solar, quando desprendeu-se aquela massa do Sol de terra, de lama, né, de incandescente ali, que se esfriava ao longo do tempo, que ele chama nebulosa solar, desprendia da nebulosa solar, né, essa parte do orbe. Jesus estava ali comandando esse movimento para criar ali o espaço, o tempo e tudo que fosse necessário. E aí a segunda vez quando ele veio à face da Terra, quando ele reencarnou no planeta. No livro do Mundo de Regeneração, nós temos notícia de uma terceira visita de Jesus, que seria mais ou menos pelo século XX, aí, quando nós decidimos pela guerra, né, que seriam as guerras que poderiam destruir o nosso planeta. Então, no Mundo de Regeneração tem mais essa notícia dessa visita aí que eles resolveram fazer uma aproximação e decidir qual seria o futuro, se deixaria o homem, né, terminar com essa obra ou para impedir definitivamente essa terceira guerra e para dar um novo rumo ao planeta, que seria alcançar a regeneração. Então, nessa terceira visita de Jesus aí, está no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele vai falar da ciência, né, de todos os tempos, cheia de apóstolos e missionários, aqueles que vêm ao mundo com um objetivo específico, aqueles que não encarnam e esquecem totalmente o que vieram fazer, porque só tem erros no passado. Aqueles que têm realmente créditos com a lei divina, e aí quando reencarnam, eles vêm com uma missão de trazer luzes ao mundo. Então são grandes cientistas, pesquisadores, missionários, espíritos que estão dentro das religiões, são inspirados a nos trazer essas informações do mundo espiritual. E ele diz aqui vários registros de inúmeros
respeito do nosso planeta, que estão em todas as ciências aí comprovando, né, no tópico, nos primeiros tempos do orbe terrestre, na página 19 desse meu livrinho pequenininho aqui, desse pequenininho. Então ele fala os números, né, desse que eles chamam do laboratório de matérias ignescentes. Então aquilo que estava pegando fogo ainda e girando no espaço. E ali havia o calor, estava se resfriando, mas nada mais havia. Aquela matéria que se desprendeu, que começava a originar, o que daria a cara, né, daria o aspecto aí do nosso planeta. Então ele diz, as descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertaram estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Então, Emmanuel é bem poético em algumas passagens, né? Então, coloca aqui como se o universo estivesse dando umas marretadas, né, na Terra, dando uns acertos na Terra para se transformar uma obra, como se o universo estivesse nessa organização. Na verdade, são esses espíritos angélicos e puros que vieram orientar essa grande massa para que ela se tornasse algo que pudesse abrigar a vida humana. Fala então da criação da Lua, que ele chama de âncora do equilíbrio terrestre, que vai reger as marés futuramente, vai ser responsável pela o magnetismo das águas e da vida na Terra, gerando esses ciclos lunares que vão seguindo a partir do nosso tempo aqui, dos dias, das noites, das estações do ano, e a Lua influenciando efetivamente nas chuvas, na água, na maré. Aí ele fala da solidificação da matéria, vai esfriando, esfriando. De novo a gente vê isso, né, na ciência mesmo, nos estudos de história, de geografia, no começo dos primórdios. E o espaço que é frio vai dando origem a esse resfriamento, e as chuvas depois formam água e tal. Ele continua falando do divino escultor, que é Deus, né? Lançando as suas ideias, Jesus assimilando essas ideias e funcionando aí como divino escultor. Então Jesus é aquele que vai concretizar a ideia de Deus para o planeta Terra. Então operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então aqui explica, né, o que Jesus trazia para nós, esse ideal, né, tinha em mente trazer para a Terra um local aprazível, um local de amor. E antes ele fala das suas legiões de trabalhadores divinos, em que vinham, ele não veio sozinho, né, vieram legiões de anjos com ele, ajudando nesse labor, como que ia realizar o planeta Terra, para que ele se tornasse realmente, né, efetivamente, um lugar que abrigasse a alma humana, um lugar que pudesse reencarnar o homem na matéria física. Aí, finalizando esse primeiro capítulo, ele nos fala sobre o verbo na criação terrestre. Aqui tem uma fala aqui interessante. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí algum tempo na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma,
e com ele lançar a Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Então Jesus reuniu os seus amigos espirituais, né, os anjos, que trouxeram a vida organizada ao planeta a partir desse elemento que ele chama protoplasma. Então, imaginar isso é profundo, né? É grandioso. Pensar em como a Terra foi organizada, em como esses espíritos trabalharam, a gente não tem noção disso exatamente. A gente tem, assim, uma ideia do que Emmanuel nos traz, e ele foi até corajoso em trazer essas ideias lá em 1940, 1950, que esses livros foram publicados, onde, né, o espírito humano se abria para a ciência, mas não para a religião. O que trazia a religião? A religião trazia aquela historinha da Bíblia. A Bíblia traz isso no sentido figurado, numa imagem ali que a gente vê parecendo ser contada para crianças. Deus criou o mundo em 7 dias, no primeiro mandou fazer a luz, depois né, separou a luz da escuridão. Então isso parece uma historinha para criança, é um grande mito, é uma alegoria criada para que pudesse aqueles homens primitivos compreender. E aqui Emmanuel vai mais corajosamente explicando de acordo com o que nós temos de ciência, e nos traz esse posicionamento espiritual. Mas realmente não tem como nos dizer como que os anjos conseguiram colonizar a Terra de vida, trazer vida para a Terra. Né? Um acaso não poderia existir. Então foi esse impulso inicial dado pelos anjos celestiais. No capítulo 2, a vida organizada, ele já começa a falar dessa questão da vida trazida ao mundo físico, como que a vida foi implantada aqui na Terra. Então, um imenso laboratório que eles tinham, começaram a fazer experiências com as vidas que tinham aqui na Terra. Então ele diz, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboraram na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Então quem são esses operários espirituais? São também os espíritos construtores. Nós sabemos de espíritos que são especializados em algumas coisas. Alguns são especializados em tomar conta de alguns lugares. Alguns são especializados na desencarnação. Eles vêm exatamente para libertar o espírito do corpo. Então, tem algumas especializações dentro da categoria dos espíritos que não necessariamente alcançam as classes descritas por Allan Kardec. Então, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Então, eles eram engenheiros, biólogos, químicos, que manipulavam esses elementos que havia na Terra no começo e que até hoje ainda continuam existindo a partir dessa agregação ou desassimilação. Então, reuniam para formar alguma matéria que eles queriam, algum tecido, algum órgão, e depois dissipavam aqueles elementos. E aí, mais adiante, Emmanuel fala da beleza, da criação, depois dos primeiros habitantes da Terra. O meu é página 26. É bom que vocês abram o livro, leiam o livro, acompanhem a leitura, porque é muito rico. Então, por mais que a gente fale sobre o livro, é importante a leitura do texto, exatamente, porque a nossa escolha já é um recorte do que está ali. Então, é tão rico que é importante que vocês leiam. Então, os primeiros habitantes da Terra, ele diz, o protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta. Em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Então, aquilo em efervescência, em ebulição, foi esfriando e foi solidificando. E a partir dessa consolidação é que eles puderam agir.
Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicavam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Começaram a surgir esses seres unicelulares, amebas, né? Que a gente vê aquele bichinho bem rudimentar, bem levezinho, só tem uma única célula e toda a sua função é feita ali dentro daquela célula. Aí mais para frente ele fala da existência de animais e vegetais que vão se separando. São riquíssimos os reinos da Terra, o reino vegetal, o reino animal. Se a gente olhar a quantidade de espécies que tem, e eles se misturam assim no limite do infinito microscópico. Tem seres que não se sabe exatamente se eles são vegetais ou se são animais. Então, alguns seres é difícil até de classificar, mas são riquíssimos em habilidades diferentes, né? Os animais uns com os outros nadam, outros têm, né, a capacidade de correr, tem cascos, outros têm a patinha fofinha de pelos, alguns têm aquela carapaça, tem insetos, então é uma gama enorme da imaginação aqui dos espíritos para criar para nós. E os vegetais também nem se fala, tem folhas de todos os tipos, de todas as nuances de verde, né? E fazem uma complementação perfeita na troca gasosa do gás carbônico e oxigênio entre as árvores e os animais, né? Para manter essa riqueza do nosso planeta. Ele insiste nesse assunto aqui na elaboração paciente das formas e vai falar muito sobre os operários de Jesus, esses milhares de trabalhadores que ficaram milhares de anos também manipulando essas formas para a gente ter essa diversidade, essa riqueza de elementos, né? Você viu um pássaro com uma cor brilhante, diferente do outro, o canto dele é diferente, você vê as plantas microscópicas, gramíneas no chão, e as sequoias enormes, gigantescas, animaizinhos microscópicos também, formigas, né, aranhas, e aqueles gigantescos baleias, né, que a gente vê nos oceanos. Então, a grandiosidade das diversidades aí do que existe no nosso planeta e veio sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Aí ele diz formas intermediárias da natureza. Aí ele vai falando dos pântanos, né, das convulsões no interior da Terra. Imagina a quantidade de vulcões, de terremotos que isso deveria ocasionar. Então, às vezes, criava e morriam, né, os elementos morriam para serem criados de outras formas. Então, ele fala que os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Aí fiquei imaginando, né, os crustáceos terrestres, escorpiões, que têm essas carapaças mais duras, saindo da evolução daqueles outros que eram marinhos, né, como caranguejos, esses bichos durinhos, né, que tem no mar e se solidificou. Depois ele fala dos ensaios assombrosos na página 28, que a gente tem a ideia, né, dos répteis, aqueles dinossauros que tinha aqui, gigantescos. Aí ele diz, a natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Aqueles horrorosos que realmente destruiriam tudo se continuassem, né? Porque eram muito grandes. E ele diz um parágrafo aqui fantástico no início da página 29. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta das acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas próprias experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas. Então, eles começaram a cortar tudo aquilo que estava errado na criação, que surgia, mas que não tinha dado certo. Surgiu, né, para ser como um experimento, para ser organizado novamente, harmonizado e está adaptado ao nosso planeta, adequado ao nosso planeta.
Então, ele diz aqui mais à frente dos antepassados do homem, onde ele fala sobre Adão e Eva. É interessante a gente ver que esse mito que existe na Bíblia do Adão e Eva, essa história que era contada, vai se referir justamente, né, a uma era, a um tempo, né, uma raça, a um momento da evolução. Então ele diz, onde está Adão em sua queda do paraíso? Mais à frente nós vamos ver sobre os capelinos, que vai falar um pouco sobre isso. Debalde, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. A gente quer saber, cadê o Adão, né? Quem foi o primeiro homem? Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, aí já está revelando a face humana no planeta Terra. Caim e Abel são as faces do ciúme, né, da inveja, que já estão se manifestando e que ficaram registradas mais como sendo a característica humana do que um homem determinado num espaço, num tempo exato, né? Então, os antropóides do passado começam a surgir, aqueles precursores da forma, né, humana, e ele diz aqui que não houve propriamente uma descida da árvore, a gente fica esperando o elemento que realmente desceu da árvore e começou a ter lapsos de inteligência, né? Ele diz, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu aprisionamento em marcha para a racionalidade. Então, aprisiona ali aquelas formas animais, vegetais, né, que tinha na Terra, vão aprisionar o princípio espiritual, aquele princípio em evolução, e de forma definitiva era estabelecida as linhagens. Então, essa espécie, né, fechando ali essa porta, vamos dizer assim, dessa migração entre as espécies. E aí separou exatamente os peixes, os répteis, os mamíferos, tiveram suas linhagens fixas no desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, nasceu homem, é homem, porque já herda toda a evolução do princípio espiritual que veio evoluindo, mas nasceu no reino humano, nasceu com a forma humana, já está, né, nesse nível da evolução, vamos dizer assim, nesse degrau evolutivo. A grande transição. Então, ele vai falar dessa mudança aí que ocorreu. Os antropóides das cavernas assemelharam-se então aos grupos, espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras, em seus tipos diversificados. Aí ele vai dizer do Neandertal, de como eles surgiram aqui, como vieram, o homem bestializado, né, vindo nas características mais do primata, e depois a transição definitiva do corpo perispiritual, né? Os séculos correram em seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, isso quer dizer que aconteceu no intervalo de suas reencarnações, lá no corpo perispiritual. Pegou o perispírito, já modificou alguma coisinha, que a gente sabe que é um elemento bem delicado, né, que vai dar a condição ali dos espíritos reencarnarem no reino humano. E aí finaliza esse capítulo 2. Falando então do 3, das raças adâmicas, essas raças adâmicas, né, são aquelas que vieram após
a queda dos capelinos, a vinda dos capelinos para o nosso orbe. Então imagina, o mundo já tem condições de abrigar almas humanas um pouco mais adiantadas, que tenham tecnologia, que tenham um raciocínio mais elaborado. Então, a forma humana no planeta já chegou ao nível de abrigar esses irmãos nossos vindos exilados de Capela. Então, são chamadas raças adâmicas, essas raças que receberam aí os capelinos, que puderam receber os capelinos vindos da constelação de Cocheiro, Cabra ou Capela, né, vindo para a Terra, como degredados, aqueles que tiveram de sair do seu planeta porque o seu planeta evoluiu e eles não. Mais ou menos o que está acontecendo com o nosso planeta agora. Nós estamos passando por essa era de transição e o planeta vai evoluir. Todos os seres humanos não. Alguns ainda estão atrasados na sua evolução. Então, a semelhança de Capela, o planeta Terra irá para a regeneração e muitos humanos terráqueos, né, vão ser levados para outros órgãos. Depois, mais à frente, aqui ele vai se referir à raça Atlante, raça Lemuriana. Essas raças são anteriores aí aos capelinos e que vieram com o curso da evolução, vieram se aprimorando ao curso da evolução. São lugares, né, do nosso planeta, ilhas em que a evolução se dava ali. Na era lemuriana, um continente seria chamado Lemúria, e na era Atlante também um suposto continente aí chamado Atlântida. Então ele vai falar aqui dos capelinos que vieram do mundo de Capela para a Terra. Então ele diz, quase todos os mundos que lhes são dependentes, estou na página 34, já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições do atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Então, a condição do nosso planeta, era a condição do nosso planeta quando eles vieram para cá. Então, eles também estavam nesse mesmo nível moral, embora fossem adiantados tecnologicamente. Eles vêm para cá por esse atraso moral, não quiseram evoluir moralmente. O mundo em transições. Há muitos milênios, um dos ordens de Capela, que aguarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, a Terra também passa por ciclos evolutivos, assim, igual Capela. Então, ele chegou ao fim desse ciclo evolutivo, é o momento de todos os seres que ali habitam repensarem as suas condições e, se não se adequarem, serão encaminhados a outros órgãos. Então, aqui é isso que acontece. Ele explica isso aqui mais abaixo, né? Onde ele diz que aqui na Terra, no final do século XX, já no século XXI, estamos vendo esse saneamento geral aí, de alguns bilhões, milhões de espíritos rebeldes, assim como em Capela. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então vieram se localizar aqui na Terra. Daí a ideia dos anjos caídos, daí a ideia de que, né, foram rebaixados. Mas, na verdade, o mundo evoluiu. E eles não acompanharam. Então, eles não regrediram, não caíram, não são anjos caídos. Eles continuam no mesmo nível evolutivo. E era um planeta adequado ao seu nível evolutivo. Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então, ele recebeu esses irmãos
Aí ele fala aqui dessa história do paraíso perdido, né, que muitos ficam se lembrando e que acabou se tornando um mito também e que acabou se tornando histórias do passado. Esses mitos de que eles estavam no paraíso e que perderam alguma coisa desse paraíso. Fala da fixação dos caracteres raciais, que são, né, essa mistura, como se deu essa mistura das características raciais aqui no nosso planeta. Então, os capelinos já são características de algumas raças que vieram constituir o planeta. A natureza era ainda para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. O mendelismo acontece quando há descontinuidade das características hereditárias ao longo das gerações. Então, ele vai gerando filhos, né? Os filhos gerando filhos e vão perdendo as características hereditárias. Então, essa mistura que deu aqui no planeta Terra desses seres que vieram como degradados e que, se a gente estudar, a gente vai perder porque na hereditariedade acabou misturando todas essas forças, né? A origem das raças brancas. Então, ele diz que, efetivamente, os capelinos vieram constituir as raças brancas, que ele diz que se fixaram na Ásia, no Egito, na África, né? Na longínqua Atlântida, que ele ressalta aqui, que era um lugar entre as Américas ali, um continente entre as Américas, que acabou afundando, né, nas lendas aí. E esses espíritos constituíram essas raças, a indiana também e o povo de Israel, onde ele caracteriza aqui 4 grandes povos que significavam essa efetiva encarnação dos capelinos, constituindo as raças adâmicas. Então, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança de sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Existia uma ideia do que foi essa mudança, mas não sabiam exatamente. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações em gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia, lá como um recurso de mito, né, de histórias guardadas aí. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente, na esteira do tempo, formaram, desse modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Então, essa é a raça, né, que veio tomar conta do planeta pela sua superioridade tecnológica e alavancar, né, o mundo para o crescimento e para a evolução, embora moralmente também eles fossem o mesmo nível do que havia aqui na Terra. Mas hoje, essas misturas das raças já não pode dizer se uma pessoa branca é capelina e se uma pessoa negra não é, porque não temos mais preservado essas origens. Já está tudo misturado e miscigenado. Então, pode ser que haja nascido em outras raças ou que já tenha regressado para a capela, mas as descendências continuam aqui. Então, as 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. Então, essas 2 raças já existiam por aqui. As promessas do Cristo. Então, aqui ele vai falar de como Cristo acolheu esses irmãos nossos, já fechando aqui, então, o capítulo 3.
Tendo ouvido a palavra do divino mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-os periodicamente aos seus missionários e mensageiros. Então, ele continuou enviando missionários e mensageiros entre os homens aqui reencarnados, que tinham sido tocados por essa mensagem do Cristo, né? Cristo abriu as portas do planeta e os recebeu amorosamente, tentando tocá-los, tentando atingir o coração, atingir o sentimento amoroso, para que eles viessem de forma doce, né? De forma suave, se conscientizassem de que era preciso essa mudança. Então, eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Então, ele vai dizer aqui que em várias outras civilizações aí, antes do Cristo, em vários outros povos, já tinham surgido a figura de um salvador, a figura de um enviado, de um missionário, de alguém que viria mais adiante trazer as luzes do reino de Deus, do mundo espiritual. Então estava essa intuição, ele diz aqui, uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Essa intuição eles tinham dentro de si. E aí contavam uns aos outros histórias a respeito desses seres elevados, né, que viriam trazer um Messias, um profeta que viria. Tanto que na época de Jesus, na Bíblia a gente vê, né, as falas dos que conviviam com ele, perguntando, é esse o Messias, é esse o Messias? Foram perguntar a João Batista se ele era o Messias. Ele disse que não, que depois dele viria outro que era muito maior do que ele não era digno de atar os laços da sandália dele. Então ele diz, depois de mim virá um que é maior que eu, e que eu vou batizar. E assim que ele vê Jesus vindo para o batismo, ele vê a pomba em cima da cabeça de Jesus, que é a figura representativa, né, do Espírito Santo. E aí ele tem a certeza de que aquele é o Messias. E aí, quando ele acaba de dar, né, o batismo a Jesus, o céu rompe um estrondo, né, e a voz que vem dizer de Deus, dizendo, esse meu filho muito amado. Então a gente vê que eles já esperavam. Depois, no ministério de Jesus, quando ele vai pregando pelas cidades onde ele passa, as pessoas vão atrás dele para perguntar, é você o Messias, né? Eles já guardavam, já traziam isso como uma intuição. Os povos já comentavam sobre isso. Virá um Messias, virá um Salvador, virá alguém que vai nos contar sobre o reino dos céus. Então, essa que é essa intuição que eles traziam, essa ideia do que vem de Deus. E aí ele finaliza aqui com esse parágrafo. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de seguir um dia no mundo com a alegria de todos os tristes e a providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jezé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, aqui ele diz que é um ser tão antigo quanto a Terra. Então, como a gente vai saber, né, que esse verbo que se fez luz e se fez amor na Terra. Ele faz um adendo aqui, um rodapé enorme para explicar esse resumo que ele fez, né? Ele fala que fez um resumo muito grande e fala que é um interstício de muitos séculos que ele tentou resumir aqui para explicar essa historicidade das raças adâmicas. E aqui fala que, mais aqui para o final, fala que desde o princípio esses corpos em reencarnações, né, de espíritos avançados em conhecimentos foram gerando ali a nova raça humana que estaria estabelecendo, chamada raça adâmica, foi estabelecendo na Terra.
Então, ele diz, quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Então, é como pegar, né, aquele ser mais evoluído que estiver na Terra, que vai a outro planeta e lá só tem uma condição quase animalesca para ele reencarnar. Então, por isso ele diz que não deve causar repugnância fazer isso. Porque lembremos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em um vaso imundo ou disforme. Por isso, porque se você pega o ouro, vai colocar o ouro em um vaso sujo, ele não vai corromper o metal, né? Não vai deixar de ser ouro se ele estiver num vaso sujo, se ele estiver enterrado num lugar, né, cheio de lixo, ele não vai deixar de ser ouro. Então, assim, a essência humana, a essência divina que há em todo ser humano, não importa qual a sua forma encarnado no planeta, ainda que seja um planeta primitivo, um planeta de expiações e provas, de onde para onde vieram esses irmãos nossos capelinos. E fecha aqui fechando aqui essa fala, né, ele diz: toda oportunidade de realização no bem é sagrada. Então, se tiver a oportunidade de trazer ao planeta Terra esses momentos da evolução, esses momentos de discernimento, de tecnologia, de ciência que eles vieram disseminar aqui no nosso planeta. E dá uma resposta aqui sobre as raças negra e amarela. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria e da Atlântida, e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Então, foram também influenciados de uma forma profícua, né? Proficuamente foram influenciados por esses irmãos nossos que vieram de Capela. Então ele fala desses momentos, né, desses lugares onde havia um grupamento primitivo de homens, que era Atlântida e a Lemúria. Finalizando, então, meus irmãos, nossos estudos de hoje sobre a obra Caminho da Luz, a gente percebe aí claramente a diferença entre os homens e os animais, primeiro trazendo à Terra o princípio de vida que alavancou o crescimento, a evolução dos seres que precedem os seres humanos. Depois, futuramente, esse princípio é elaborado para caber a forma humana, para caber uma consciência humana dentro desse crescimento da evolução. E muitas foram as mudanças na vida humana a partir daí, nas raças que se sucederam, nessa transformação da nossa inteligência, recebendo um pulso grandioso vindo das raças adâmicas a partir da vinda dos capelinos para o nosso planeta. E constantemente a mão dos espíritos acompanhando esse processo, coordenando esse processo, auxiliando esse processo da evolução humana com um impulso amoroso divino vindo dos irmãos angélicos, né, sob a égide de Jesus, para essa nossa evolução na nossa vida planetária. Então, sabemos que estamos aqui sob a égide de Jesus, sob o amparo de Jesus, com todo esse momento do nosso planeta, na transição do nosso planeta, onde serão também separados aqueles que vão ser encaminhados aos orbes de provas e expiações, enquanto a Terra alça e cresce, sobe aos páramos da evolução, e aqueles que estão condizentes moralmente com a sua reforma, com a sua transformação interna em dia, irão com certeza acompanhar o planeta. Mas muitos serão também levados a outros orbes que tenham a condição de abrigar e talvez também levem
o progresso, né, a ciência, o impulso de evolução para o outro planeta para onde estagia. Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite por estar aqui. É um livro corajoso, com um assunto atualíssimo e nos faz refletir muito. Estudem com cuidado, com critério, para aprender bem as lições de Emmanuel. Fiquem com Jesus. Um abraço a todos.